pessoal, tô só colocando aqui o tema, fixando aliás aqui no Insta. Bom dia, bom dia. E acho que agora tá ok. Bom dia. Feliz Dia das Mães, a todas as mães. Sei que algumas mães ainda vão entrar aí no Insta, no Face, mas já deixo aqui um Feliz Dia das Mães. E estamos aqui gravando pelo Insta e pelo Facebook, escuto de domingo, e gostaria de orar com vocês e também bom dia pastor, bom dia, e vou também orar pelas mães. Sei que algumas mães vão assistir gravado depois, então gostaria de orar pelas mães por esse dia tão especial. Vamos orar então nesse momento. Senhor Deus, obrigado, Pai, por esse dia, Senhor, por mais um domingo que estamos aí diante do Senhor. O Senhor tem nos dado o dom da vida e pudemos sim, Pai, acordar com a esperança em Cristo Jesus. Obrigado por esse dia que comemoramos o Dia das Mães. Que o Senhor abençoe cada mãe, Senhor. Obrigado por essas guerreiras, Senhor, as mães intercessoras, as mães que têm, Pai, perseverado, Deus, em meio a lutas, cuidando dos filhos, cuidando da casa, do marido, perseverando em oração, as mães que têm suportado, Deus, porque têm aprendido do Senhor a crer, Pai, e que o Senhor dê graça, continue abençoando, capacitando como mãe, como esposa, como auxiliadora, como ministra do Senhor, como serva, como testemunha. Que o Senhor dê graça, Pai, obrigado, abençoa, que o Senhor encha de sabedoria, o Senhor derrame a Tua graça, a Tua paz esse dia. Obrigado, Senhor, por todas as mães, e nós oramos também nesse momento, Pai, pela palavra. Que o Senhor me ajude a compartilhar a Tua palavra com meus irmãos, com a Tua igreja, seja para edificação, que possamos, Espírito Santo, me ajude a compartilhar a Tua palavra. Eu oro agradecido em nome de Jesus. Amém, amém. Amém. Bom dia pessoal, bom dia Emerson, bom dia as mães que entraram depois. Eu orei já e já parabenizei as mães também. Então, as mães que entraram depois, feliz Dia das Mães. Amém. O texto que nós vamos ler nessa manhã e meditar é Lucas capítulo 9, versículo 23. Opa, deixa eu só colocar o microfone aqui do Insta que eu sempre esqueço. Se o áudio não estiver ok, dê um alô aqui, tá bom? Amém. Pelo jeito está, por enquanto está ok. Então, Lucas capítulo 9, versículo 23. Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Eu creio que essa passagem que nos desafia, e eu acho interessante quando Jesus fala para carregar a cruz. Ele diz aqui diariamente, né? Se alguém quiser acompanhar, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz. Diariamente a sua cruz. E quando nós pensamos em carregar uma cruz, nós temos que lembrar também que naquela época em que as pessoas eram condenadas à morte por causa de algum crime, elas carregavam a sua própria cruz. E tinha o caminho para você carregar a cruz. Poderia ser um pouco mais longo, um pouco mais curto, mas deveriam carregar a sua cruz. E essa cruz, ela tinha um fim. Não era simplesmente você carregar a cruz até um certo lugar e acabar. Mas essa cruz, você carregava até o lugar onde você haveria de morrer. E todos sabem, assim foi com Jesus. Carregou a cruz, sim, foi ajudado em um trecho, mas no final dele percorrer aquele caminho na qual ele carregou a cruz, ele morreu na cruz. E aqui Jesus está dizendo, nesse texto que nós vemos, carregue a sua cruz diariamente.
E a gente sabe que não é somente carregar a cruz. E eu vou te explicar já já. Conforme eu disse, carregar a cruz, ele tem um fim. E o fim dele é morrer. E aqui não é, lógico que vocês devem saber, mas talvez alguns aqui que talvez não estão tão simpatizados com a Bíblia, para ficar mais claro, não é você se matar, lógico que não é isso, mas é morrer para os seus próprios desejos carnais, para os seus próprios desejos pecaminosos. E Jesus disse diariamente, carregue essa cruz. Interessante pensar que cada um tem a sua cruz, né? Cada um carrega a sua cruz. E quando pensamos que Jesus, ele morreu na cruz pelo pecado da humanidade, uma vez o pastor muito usado por Deus, que tem um ministério enorme, né, em alguns países, alguns irmãos aqui devem se lembrar do pastor Jimmy Lee, e ele fala uma palavra que me impactou muito, não sei se vocês lembram, quem estava no culto. Ele disse que muitos vão aos pés da cruz e contemplam a cruz, contemplam o Salvador, mas elas só permanecem ali aos pés da cruz. E ele falou o seguinte: mas é necessário que você suba a cruz e coloque a sua mão junto onde está a mão de Jesus e também seja crucificado. O que ele quis dizer com isso? Exatamente o que nós vemos. Cada um morrer para os próprios desejos carnais, desejos pecaminosos. E isso não e eu entendi o que ele quis dizer também, é que quando nós fomos salvos e nós sabemos que Jesus foi à cruz, então nós podemos achar que agora Jesus fez tudo por nós. Nós não temos que morrer, não tenho que mortificar minha carne, está tudo tranquilo. Aí por isso que ele quis dizer que muitos ficam aos pés da cruz, sendo que você precisa colocar sua mão ali na cruz também, no sentido figurado que eu quero dizer, para que você morra. E Paulo disse em Gálatas 2:20, eu já estou crucificado com Cristo. Já não sou mais eu quem vivo, mas sim que Cristo vive em mim. E foi o que Paulo disse. E quando nós pensamos que se eu percorro o caminho na qual eu carrego minha cruz e eu não prego na cruz os meus desejos pecaminosos, meus desejos carnais, então eu não estou indo até o fim, compreende? É como se, por exemplo, eu tivesse áreas na minha vida na qual, por exemplo, de repente eu tenho o hábito de repente eu me converti, mas eu tenho o hábito eu tenho problema com imoralidade sexual, por exemplo. Eu estou dando um exemplo. A pessoa tem problema com imoralidade sexual e ela precisa negar-se a si mesmo e colocar esses desejos pecaminosos levar diante da cruz, e confessar diante de Deus e lutar contra isso, para que o caminho que você percorreu carregando essa cruz, ela tenha o destino final, que é crucificar o seu desejo pecaminoso. Por isso que Jesus disse, diariamente carregue a sua cruz. E cada um de nós temos a minha própria cruz. Eu tenho a minha própria cruz para carregar. Eu preciso mortificar áreas da minha vida. E você também tem. Mas conforme eu disse, que aquele pastor Jimmy falou, que muitos chegam somente aos pés da cruz e contemplam a cruz, mas não querem morrer para si mesmo, morrer para suas próprias vontades pecaminosas, para suas próprias vontades erradas, com motivações erradas e tudo que há. E é por isso que o morrer diariamente que Jesus comentou. Mas aí, quando nós pensamos, por que eu desejo tanto pecar? Aí, sendo que se Cristo ele me regenerou, eu me tornei uma nova criatura,
Por que ele está falando que eu ainda preciso morrer e carregar essa cruz diariamente? E por que eu tenho ainda, essa minha carne ainda, ela se inclina para o pecado, se inclina muitas vezes para o mal, para os maus pensamentos, para as atitudes que desagradam a Deus. E aí é o que nós vamos ler lá em Gálatas 5, você não precisa abrir, você pode ler depois, 5,17, eu vou ler aqui para vocês, diz o seguinte: pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Ou seja, eu fiz a pergunta aqui, né? Por que se nós somos regenerados, Jesus morreu por nós na cruz, por que ainda eu tenho, a minha carne ainda, ela deseja pecar? E aqui diz, a carne deseja o que é contrário do Espírito, e o Espírito o que é o contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Entende? Por que ainda nós desejamos pecar? E aqui, conforme nós vemos, a carne milita contra o Espírito, por causa do pecado que ainda habita nesse corpo mortal, nesse corpo o corpo que recebeu o pecado por causa de Adão, a descendência, nós descendemos do pecado. E aí você diz assim, mas poxa, eu nasci de novo, eu fui regenerado. Sim, você foi regenerado, você nasceu uma nova criatura, mas lembre-se, conforme eu li aqui, o que acontece? Quando você ainda não havia crido em Jesus, não havia nascido de novo, o seu espírito, a Bíblia diz que o espírito estava morto. E agora que nós somos regenerados, o espírito está vivo. E por isso que eu li aqui, o espírito milita, guerreia contra a carne. Ele é contrário à carne. E a carne, ela tem a tendência para o pecado. A carne, e conforme nós vemos aqui, elas estão em conflito um com o outro. E aí no versículo 18 diz o seguinte: se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. As obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgia e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino dos céus. Agora vamos ser sinceros. Quem de nós aqui, eu acredito que todos nós, eu vou falar por mim, que mesmo depois que você foi convertido, você se converteu, você já não sentiu desejo imoral, você já não sentiu ira, já não sentiu ciúmes. Eu creio que todos aqui vão concordar comigo que sim. Então, as obras da carne, elas estão ainda querendo nos seduzir, nos querendo levar para a morte. E por isso que eu quis trazer nessa manhã a gravidade e a consequência que o pecado trouxe em nossos corpos, mesmo ainda sendo convertidos. Conforme mencionei aqui, ainda que salvos, nós sentimos muitas vezes coisas ruins, desejos impuros, pensamentos impuros, correto? Eu creio que todos concordam comigo. E por isso eu estava meditando, porque sobre essa luta que é da carne que habita em nós. E Paulo, ele disse o seguinte em Romanos 7, eu vou ler para você no versículo 20: ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Versículo 24: miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Mas graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de modo que com a mente eu sou próprio escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. Miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a essa morte? E aqui deixa eu enfatizar que não é que você deve odiar o seu corpo, claro que você entende assim.
não é que você deve amaldiçoar, tá vendo? Deus me deu um corpo pecaminoso. Não, Deus não te deu um corpo pecaminoso. O próprio pecado que entrou no mundo fez com que, conforme Paulo disse, quem me libertará do corpo dessa morte? Mas o pecado que habita em mim faz com que eu faça aquilo que eu não queira. O pecado que habita em mim. E é bem interessante porque a consequência do pecado, ela é algo tenebroso. E Paulo sabia disso. Paulo dizia que miserável homem que sou, porque eu gostaria de poder agradar a Deus de uma maneira mais plena, mas eu muitas vezes não consigo. O que eu quero fazer não faço, porque eu não gostaria de pensar em coisas impuras. Às vezes vem os pensamentos, às vezes vem sentimentos, mas eu não gostaria, mas é o que vem muitas vezes. E ele fala: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? E aí, confirmando o que eu disse, graças a Deus por Jesus Cristo, versículo 25, de modo que com a mente eu sou próprio escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. Então lembra que eu disse um pouco antes que quando nós fomos regenerados, antes de sermos regenerados, pertencemos a Cristo, nosso espírito estava morto e agora nosso espírito está vivo. Então há algo, o espírito vivo que está dentro de nós, ele serve a Deus, ele deseja agradar a Deus em pureza, em santidade, e só que o que Paulo fala? Só que ao mesmo tempo há uma luta contra a sua carne pecaminosa, o pecado que habita em mim, ele diz. E essa luta que ele menciona aqui. E agora, pensando em toda essa malignidade que o pecado trouxe em nossos membros, e aí eu sei que é a luta de muitas pessoas, né? Pessoas que têm dificuldade em sei lá, diversas áreas. Eu sei que é uma luta muito grande, mas quando nós sabemos da malignidade que isso trouxe, que o pecado trouxe, e nós sabemos como a consequência pode ser tão devastadora, eu creio que eu oro para que o nosso olhar mude, para que nós possamos estar mais atentos e dar uma atenção maior quando nós vemos que nós já não estamos sendo nós mesmos, sabe? E muitas vezes eu vejo que a gente às vezes leva a vida cristã assim, parece que tudo está muito fácil, né, para alguns, né? Mas quando está tudo muito fácil é que a gente deve ficar atento. E em 1 Coríntios, capítulo 15, falar sobre a ressurreição dos corpos. E quando o que eu estava querendo dizer até agora sobre esse corpo que o pecado ainda habita, o pecado que habita ainda em mim, conforme Paulo mencionou, eu gostaria de a gente entrar aqui no 1 Coríntios capítulo 15. Eu vou ler aqui para vocês, se vocês não precisam abrir, para vocês entenderem um pouco por que ainda eu ainda sofro tanta tentação. Eu e você, nós sofremos tantas tentações, ainda nós nos entristecemos tanto porque nós erramos, e por que parece que hoje eu passei uma semana cheio de Deus, eu fiz a obra, eu busquei, eu orei, e de repente na outra semana você teve pensamentos impuros ou pecou e você se entristece consigo próprio, e todos esses pensamentos vêm, e a força do pecado que habita no nosso corpo mortal. E aqui no 1 Coríntios capítulo 15 fala sobre a ressurreição do nosso corpo, e uma palavra muito usada lá é corruptibilidade, corruptível e incorruptibilidade. E essa palavra incorruptibilidade aqui no grego, que ela usa o termo, deixa eu ver se eu acho aqui, afartasia, alguma coisa assim. E o sentido dela é de não perecer, de não apodrecer, de não morrer, né? E essa palavra aqui ela é usada diversas vezes nesse capítulo, e fala
do que o nosso corpo ele é corruptível. Então, quando você pensa na palavra corruptível, você pode também considerar que apodrece, que morre, que perece, ok? E, ora, quando o nosso corpo, as pessoas que morrem, o corpo ele apodrece, correto? E ele fede, né? Muitas vezes ele fede, o corpo apodrece, ele fede. Esse é o corpo corruptível. E lá no grego, né, não é corruptível de ser corrupto, mas conforme eu expliquei aqui, é de ser perecível, de ser aquele corpo que apodrece. E aí, quando você vai ver ali em Atos, capítulo 13, no versículo 36 e 37, tem uma palavra que fala a respeito de Jesus, do corpo de Jesus. E lá fala o seguinte: tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu, foi sepultado com seus antepassados e o seu corpo se decompôs. Mas aquele a quem Deus ressuscitou não sofreu decomposição. De quem é que está falando no último versículo? De Jesus Cristo. O corpo de Jesus Cristo não sofreu decomposição. Deus não permitiu que sofresse decomposição. Carlão, o que tem a ver isso com uma coisa com outra? Vamos lá. Quando eu falei que o nosso corpo, que ainda o pecado habita, um dia nós morremos, ele se decompõe e apodrece. O corpo de Jesus não sofreu decomposição, diz aqui, que Deus não permitiu que sofresse decomposição. Agora, vocês já pararam para pensar? Jesus, a Bíblia diz que Jesus, Maria foi concebida, foi o Espírito Santo que engravidou Maria. E em Jesus não havia pecado. E porque em Jesus não havia pecado também, Deus não permitiu que o corpo dele sofresse decomposição. Agora vamos pensar, vamos tentar ligar as coisas aqui. Estou falando de corpo pecaminoso, que nós ainda lutamos contra o pecado. Gente, se nós somos regenerados, nós nascemos de novo e há um novo Espírito em nós, lembre-se que ainda habita em nossos membros o pecado. É por isso que um dia por isso que nós envelhecemos e esse corpo, ele se torna, conforme a Bíblia vai falar nesse capítulo 15, que o nosso corpo é corruptível, é perecível, que ele apodrece. Então, ainda os membros do pecado, que ainda lutam contra o pecado, ele um dia morre, nós somos mortais, um dia morremos e ele apodrece e ele vai cheirar mal. Por isso, os nossos corpos ainda que lutam contra o pecado, eles sofrem consequência do pecado. Por isso que nós morremos, perecemos e apodrecemos, o nosso corpo, ok? Sendo que o corpo de Jesus não, ele, como não havia pecado, Deus não permitiu que ele sofresse decomposição. Agora, se o nosso corpo, se a regeneração fosse... Porque às vezes a gente pode se achar muito... Opa, a bateria está ficando fraca aqui, deixa eu só colocar aqui. Porque se nós acharmos que de repente tudo... Porque agora nós somos... Ok, nós somos fortes em Cristo, nós somos poderosos em Cristo. E se a gente negligenciar a questão do corpo pecaminoso e os membros que tendem ao pecado, se a gente negligenciar isso e não dar devida atenção e o cuidado, o que acontece é que eu fui regenerado, sou cheio de poder, sou cheio de unção, e você simplesmente segue sem dar atenção ao corpo pecaminoso, aos membros pecaminosos. E você esquece que, porque se a regeneração fosse, então até o meu corpo agora ele é regenerado, agora até os membros do meu corpo agora são regenerados, então eu me garanto,
Eu sei que o lugar lá é um lugar de tentação, mas eu me garanto, eu vou lá. E de repente, quando você vê, você de repente já pecou. Mas, não, o corpo que vai perecer nos dá a entender sim que ainda nós haveremos de ter um novo corpo regenerado, incorruptível. E por isso, e nesse corpo incorruptível, então pense comigo, que se o corpo corruptível, o corpo que perece, que apodrece, ele carregava o pecado, carregava as tentações do pecado, tudo isso, e ele morreu, e conforme diz lá em 1 Coríntios capítulo 15, que nós ressuscitamos com um novo corpo incorruptível, ou seja, que nunca mais perece, que nunca mais morre, que nunca mais vai desejar as coisas que o corpo corruptível de antes desejava. Então, gente, nós devemos sim considerar o perigo do pecado que ainda habita em nós. E por isso que eu quis trazer a meditação nesse sentido, e eu espero que tenha ficado claro. E quando a gente pensa, gente, que o quanto nós, de repente você se pega assim fraco na fé e meio carnal, você já reparou, você se torna até irreconhecível. Você fala, meu Deus, como é que eu estou dessa forma? Você reparou o quanto os membros que querem nos levar a pecar nos fazem se transformar numa pessoa que não se parece com alguém que nasceu de novo? O poder que tem o pecado em nossos membros mortais, mas graças a Deus que nós receberemos um novo corpo incorruptível, que não perece e que não envelhece, não perece e não vai mais carregar nada, absolutamente nada da sujeira, das tentações do pecado, e você vai ser pleno em Deus e você vai estar diante de Deus com toda a pureza, com um novo corpo incorruptível. E eu quis trazer isso para nós atentarmos. E algo que Deus ministrou muito é que há uma luta grande, conforme eu li, que é o tema que faz parte do texto dessa mensagem, que aquele que quiser, Jesus disse, aquele que quiser me seguir, carregue diariamente a sua cruz. E muitas vezes eu vejo pessoas brincando com o pecado. E alguns dizem, não, meu irmão, eu sou forte. Aí, sabe, de repente está lá numa situação de vulnerabilidade, que pode até cometer adultério e adultera. Ou vai num lugar onde ele já tem problema com drogas e aí volta para as drogas. E as pessoas, eu vejo pessoas brincando com o pecado. E a Bíblia diz, fugir da aparência do mal. Fugir é você sair correndo. E não adianta você falar, não, eu me garanto. Não, quem garante você, se você tiver cheio do Espírito Santo, se você tiver em uma vida de oração, de dependência de Deus, é isso que vai te garantir. Não você fala assim, não, eu fui regenerado, agora eu sou forte em Deus, eu me garanto. Não, aqui essa reflexão é justamente para nós temermos pecar. Eu lembro de um amigo que ele dizia o seguinte, ele tem um histórico, um testemunho tremendo, e ele dizia, eu preciso pelo menos adorar pelo menos no mínimo 2 horas por dia, senão eu posso cometer algo, eu posso me enfraquecer. Eu não estou falando que todos devem fazer isso, ok? Mas o contexto dele é que ele quis dizer, e sabe o que é isso legal? É bom porque você se conhece, você sabe quais são as áreas fracas, porque você sabe, você meditou na Bíblia e viu passagens como essas que eu acabei de mencionar, que o pecado que habita em mim, ele faz ainda aquilo que eu não quero, porque eu habito ainda num corpo perecível, num corpo que a Bíblia diz que vai, depois que morre, apodrece. Mas, conforme nós vemos, quando ressuscitarmos, teremos um corpo incorruptível, é o que diz a palavra.
E outra coisa que Jesus disse, a segunda coisa que Jesus disse, depois de cada um tome diariamente a sua cruz, e eu meditei que para tomar nossa cruz nós precisamos saber que ainda habitamos no corpo do pecado e levar a sério. E depois Jesus disse, siga-me. E nessa época, agora com essa nova notícia da prorrogação da quarentena, eu creio que a preocupação de muitos aumente. Eu creio que muitos talvez possam até estar desesperados. E eu queria deixar uma passagem muito básica aqui, que foi quando Jesus disse, vocês, lá em Mateus, está em Mateus, ele diz o seguinte: as aves não ajuntam, não acumulam comida, não trabalham para juntar comida, e o Pai alimenta, o Pai Celestial as alimenta. E ele diz seguindo: vocês não têm muito mais valor do que as próprias aves? Contudo, o Pai não vai alimentar vocês? E ele vai falar sobre as vestes. Os lírios, olhem os lírios, eles não trabalham. E ele vai falar: você está vendo a beleza dos lírios? Nem Salomão ele se vestiu daquela forma. Contudo, eu as visto. E se Deus vestiu, Jesus disse, Deus vestiu as ervas do campo, ele nunca mais, ele não vai muito mais vestir e cuidar de vocês? E para seguir a Jesus nesse tempo, creio que está difícil, né? Continuar com a fé, mas eu queria deixar essa palavra. E talvez alguns digam: Calão, você não está na minha pele, você não está passando o que eu passo. E eu oro por você, eu sei que não é fácil, mas, sabe, para seguir a Jesus, nós vamos ter que crer nas palavras dele. Nós não temos a outro a quem recorrer. E ele disse aqui que Salomão, nem em todo o seu esplendor, ele se vestiu como os lírios. E ele fala: se o lírio ele existe num dia e logo depois ele é extinguido, lançado ao fogo, e eu vesti esses lírios, eu não vou muito mais vestir vocês, ou seja, eu não vou muito mais cuidar de vocês. E depois lá no final fala para não andais ansiosos com o que haveis de comer e de beber, porque o Pai dela sabe de todas as necessidades. E seguir Jesus com toda essa dificuldade, eu creio que Deus ele há sim. E eu tenho visto, irmãos, que Deus ele tem sido fiel na vida de muitos, na minha vida. Ele não há de abandonar. E eu creio nessa palavra. Eu creio que Deus ele sabe das nossas necessidades e ele há de cuidar de nós. E falar em seguir, quando Jesus ele encontrou os discípulos, Pedro, André, Tiago, João, ele disse: siga-me. Eles largaram imediatamente as redes e seguiram Jesus, imediatamente. Irmãos, a sua vida tem sido uma vida de seguir a Jesus, uma vida, e você talvez pense: não, mas eu não fiz obra, não sou missionário. Não, mas você deu frutos, porque nessa mesma passagem Jesus fala sobre os frutos, para que estejam na videira e vocês dêem frutos. Mas vocês têm dado os frutos de perseverança, de pais, de mães, de filhos que têm perseverado em oração, que têm crido, que não têm desistido. E Jesus, lembre-se, quem foi que te chamou? Da mesma forma que esses homens se sentiram os mais honrados da terra, eu creio que eu e você também somos os mais honrados da terra, mais honrados que os maiores reis já foram, porque quem nos chamou foi o próprio Senhor Jesus a segui-lo. Quem nos chamou foi aquele que pela palavra fez todas as coisas, aquele que é o dono de todo o tesouro, todo o ouro, toda a prata, tudo. E ele diz: sigam-me. E eu mencionei aqui, sei que muitos devem estar desanimados, preocupados, mas lembre-se, você
já foi chamado a seguir, e você aceitou a seguir o Senhor dos Senhores, o dono de todas as coisas, o dono da sua vida, que tem controle de todas as coisas, e você deve permanecer seguindo Ele. Felipe disse: Senhor, para onde iremos? Só Tu tens as palavras de vida eterna. E que glorioso é seguir o nosso Senhor Jesus. Que glorioso, que honroso, mais do que a honra de todos os reis do mundo, é seguir, é ser chamado pelo Senhor Jesus. E Ele disse: eu chamei vocês primeiro. E hoje nós vamos continuar seguindo a Ele, conforme nós vemos aqui, carregando a cruz diariamente, para que possamos vencer o pecado, conforme nós meditamos, possamos nos inclinar para o Espírito, possamos, conforme Jesus chamou os discípulos, chamou eu e você. E sabe, nem a morte, nem a ameaça de morte fizeram com que eles parassem. E Jesus, Ele fala: se perseguiram a mim, perseguirão a vós outros. E irmãos, tem irmãos ao redor do mundo que estão seguindo Jesus e não desistiram de seguir Jesus, mesmo que tivesse que pagar com a própria vida. E por isso eu quero encorajar vocês a se continuar seguindo Jesus fielmente, sentindo honrado, se sentindo privilegiado, se sentindo digno de ser chamado filho e filha, porque Ele é o Senhor de todas as coisas. Ele não te abandona, conforme nós vemos aqui em Mateus. Ele há de cuidar de você, há de não deixar faltar comida, bebida e o que vestir. E as demais coisas, além disso, cabe a Ele. Então, eu deixo essa meditação, essa palavra para a igreja nessa manhã, e gostaria de orar com vocês. Deus nos fortaleça. Vamos orar juntos. Amém. Amém, pastor. Amém. Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, e nessa palavra que nós meditamos, que o Senhor Jesus fala para nós carregarmos a cruz diariamente, não uma vez por mês, não só quando eu sentir vontade, mas sempre que o Espírito Santo nos mostrar pecados, mostrar áreas da nossa vida que precisam ser tratados diante do Senhor. E Jesus disse: negue-se a si mesmo e siga-me. Deus, obrigado, Senhor, porque um dia o Senhor chamou esses discípulos que largaram imediatamente as redes, largaram a sua vida antiga, e muitas vezes muitos deles uma vida de pecado, uma vida de prisão no pecado, da condenação, e decidiram seguir o Senhor. E aqui está os meus irmãos, minhas irmãs, que um dia o Senhor chamou, o Senhor disse: me segue, me ame, me adore. E aqui estão, Pai, aqui está a Tua igreja, Pai, que um dia entregou a vida ao Senhor. Que nada venha desanimá-los, Pai, que nada venha tirar a fé, nem a incredulidade, nem o pecado, algum pecado que alguém venha lutar, mas sim que possamos continuar seguindo o Senhor dos Senhores, o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós queremos sim, Pai, entregar nossas vidas, nosso dia a dia. Pai, vem com a Tua graça, Tua paz, tira toda a preocupação exagerada, tira toda a angústia, Pai, dos meus irmãos, das minhas irmãs, que talvez estejam, Pai, perturbados, mas que a Tua paz venha, Pai, Tua paz venha, Pai. Obrigado, Pai. Nós agradecemos por esse dia, por esse momento, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, irmãos. Alguns avisos, e aquelas mães, as mães que chegaram depois, fez o Dia das Mães, eu já tinha falado no começo, eu orei também pelas mães. Que Deus abençoe você, mãe, ricamente, te dê muita graça, sabedoria, e Deus está olhando para você, Ele sabe daquilo que você tem passado, das suas aflições, da sua luta. Deus te abençoe. E alguns avisos: aqueles que desejarem ofertar, entregar seu dízimo, basta acessar a bio do Insta e
tem lá as informações, ok? E também pela bio, você acessando a bio mais tarde do Insta, para aqueles que desejarem participar do culto das 17 horas, vai ter lá o link para a ferramenta, a ferramenta é o Jitsi Meet, que estamos fazendo o culto da tarde. Então vai ter o link para aquele, se você quiser enviar para alguém e informar, né, que queira participar, tá ok? Então eu creio que são esses avisos e segue normalmente, né, as devocionais, as lives durante a semana, ok? Então acho que é isso. Bom, acho que as avisos são esses. Se lembrar mais tarde de algum, nós informamos aqui, tá bom? Deus abençoe vocês, um domingo abençoado e feliz Dia das Mães, e que Deus abençoe esse dia aí tão especial para as mães. Okay? Deus abençoe a todos, um bom domingo.